E agora a gente vai falar sobre um assunto chamado crise. Você sabe, né? Todo mundo está passando por esse momento, impostos altos, crise, momento econômico muito difícil e muita gente pensa até em adiar o próprio casamento. Será que o momento é deixar o sonho do casal para depois? Esperar o momento econômico melhorar? Ou é possível persistir no sonho, gastando menos? É o que nós vamos saber agora. Aqui no estúdio eu converso com a Andressa Leonar, que tem um blog sobre casamentos, e com a Tainara Lima, que é cerimonialista. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai começar falando então. Vocês já sentiram, vocês notaram que há realmente um reflexo dessa crise? Tem gente adiando o casamento? Tem gente adiando o casamento, mas os casamentos eles não estão deixando de acontecer. Eles estão acontecendo, só que as noivas estão se adaptando a esse novo mercado, né? Elas estão, junto com os fornecedores, procurando alternativas para diminuir os gastos com o casamento. Né? E se você marcar com mais antecedência, isso ajuda? Com certeza. Quando as noivas programam mais ou menos 2 anos antes, um ano antes, elas conseguem pagar à vista e conseguir um desconto maior, né, com os fornecedores, ou mesmo ir dividindo até o dia do casamento. O ideal é 1 ou 2 anos? Agora, nesse período, quanto antes melhor, mas nesse período, 2 anos é o ideal. Uhum. Agora, os fornecedores também estão preocupados com esse cenário, Tainara? Sim. Estão tentando arranjar fórmulas para atrair esses clientes? Na verdade, isso acaba sendo bom para o cliente, né? Que eles estão tentando fórmulas aí para conseguir agir. Na verdade, assim como as noivas, os fornecedores, eles têm que buscar essa adequação. Então, primeiro o princípio básico, né, que a gente fala da economia, que apesar da crise, você tem que tomar cuidado com aquela economia do barato que depois vai sair caro. Então, por exemplo, não adianta eu simplesmente pensar no preço baixo e esquecer da qualidade. Isso pode me gerar um custo muito maior depois. Então, por exemplo, para fornecedores especificamente, a gente tem aí os finger foods, que são aquelas mini porções. Então, por exemplo, em vez de você servir um jantar para todo mundo, você serve aquelas porçõezinhas que vão sendo distribuídas durante o casamento, é isso? Exatamente, são as mini porções. Isso é super interessante para o buffet, porque ele tem a possibilidade ali de mostrar para no mínimo 100 convidados o que ele tem de cardápio, ele faz a propaganda própria e isso gera uma economia até na decoração. Por quê? Usando recipientes menores, eu consigo colocar menos pessoas por mesa e, por consequência, eu uso menos mesas, menos forros de mesa, menos jarros de centro, né, os arranjos de centro. Então, assim, até a escolha no que vai servir pode te gerar uma economia na decoração. Porque a pessoa pode comer, inclusive, em pé, né? Tá todo mundo conversando, não precisa todo mundo estar sentado no seu lugar ali, né? Sim. Outra dica também em relação ao cerimonial, né? Quem é dono de cerimonial ou até mesmo quem é noiva, por que não casar de dia? Vamos casar num domingo? Vamos casar num horário alternativo para o cerimonial fazer um desconto nesse domingo de manhã, que é um dia normalmente não teria, né, nenhum casamento. Então, assim, sempre buscar essas adequações. As doceiras... O dia também, você casando de dia, gera uma economia. Eu casei de dia. Sim. Então eu sei que eu gastei muito pouco no meu casamento. Iluminação. Justamente porque não tem iluminação, você pode decorar com bem menos coisas, porque era ao ar livre, então poucas flores já decoram bem o ambiente, né? Isso. E assim, enfim, são infinitas dicas, né? São específicas para cada fornecedor. Por isso que é importante o fornecedor ter essa sensibilidade e se adequar. Por exemplo, não tem mais aquela coisa assim, é uma vez só na vida que você vai casar, então você tem que investir. Não existe mais isso. As noivas estão conscientes de que não, eu vou casar gastando pouco para depois viajar ou construir minha casa, né? Tem isso hoje, não adianta mais você querer insistir nesse fator, né? Não, e não precisa deixar de ser importante, né? O casamento, ele não deixa de ser importante por ser um pouco mais simples, né? Ele não deixa de ser um sonho. Então, pode sim, né, ser um casamento elegante, sofisticado e econômico ao mesmo tempo. Agora vamos falar de blogs, né? As noivas estão se unindo de uma forma que é até bonito de ver na internet, né? É verdade. O blog que vocês têm, inclusive, reúne muitas noivas, né? Reúne muitas noivas. E como noivas. elas conseguem economizar se unindo? Olha, o que acontece? Aqui no Espírito Santo, esses grupos eles são administrados por cerimonialistas e blogueiras.
né? E quanto maior a quantidade de noivas que conseguem fechar com um fornecedor, maior o desconto que elas conseguem. Né? O que elas conseguem, então, de desconto, né? Qual o tipo de fornecedor que elas conseguem? É hobby de noiva, doces da mesa, bem casados, tudo isso. Muitas gostam de pôr chocolates, essas coisas no casamento. Então, quanto maior a quantidade de noivas que consegue fechar com aquele fornecedor, aí o desconto sai maior. E tem muitas noivas procurando esse recurso? Tem muitas noivas. Aqui no estado tem até noivas que sozinhas, sem as blogueiras também, elas sozinhas já fazem isso, já se administram então não precisa sozinhas. casar no mesmo dia, casar junto, não. Elas podem até casar separadamente, podem. mas elas se unem na hora de comprar, né? De procurar os fornecedores. Às vezes nem todas, você tem um grupo de 15, 16, mas nem todas vão aderir àquele fornecedor. Mas algumas vão e mesmo assim já conseguem um desconto. Um bom desconto. Vocês têm notícia assim de quanto que é possível economizar fazendo isso? Quanto por cento? Uns 30% até 20%? Sim, na faixa de 10%, 20%, 30%, dependendo do fornecedor. Né, no caso dos grupos coletivos, por exemplo, caso de casamento realizado em dias alternativos ou durante o dia, eu tenho o caso de noiva de conseguir desconto de R$4.000 no montante final de buffet, decoração, cerimonial. Então, é muito considerável, porque é interessante para o fornecedor vender aquele dia que normalmente ele não ganharia, né? Um dinheiro naquele dia. Agora, outra coisa interessante que eu tenho visto, pelo menos na internet, nos sites, é que muitas noivas estão fazendo lembrancinhas, algumas coisas em casa, né? Faça você mesmo. Isso acontece? Isso acontece. Tem muitas coisas que você pode economizar com a ajuda das suas amigas, da sua família. As madrinhas. As madrinhas. Exatamente. O que você pode fazer? Geralmente, a noiva gosta de dar presentes para as madrinhas e para os padrinhos, um convite especial. E isso tudo pode ser feito em casa. As próprias noivas montam as caixas, elas gostam de decorar da forma delas. Isso fazendo em casa economiza muito, né? Do que você mandar fazer. Economiza bastante. E também os vasos de flores para pôr pedacinhos da decoração, né? Quem casa ao dia geralmente tem uma abertura maior para poder fazer essas coisas em casa e colocar na decoração no cerimonial. E aí você faz como? Você dá uma olhadinha na internet, dá uma espiada num recurso? Na internet tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Mas as noivas estão muito criativas e cada vez conseguem aí trazer uma novidade. E geralmente é lembrancinha que dá para fazer em casa, um pouquinho da decoração talvez, né? Sim, sim. Bacana. Agora, uma outra coisa que eu andei estudando por aí é que, assim, hoje em dia você não precisa convidar 1000 pessoas, 500 pessoas para ser um casamento chique, não é isso? Você ter poucos convidados também é muito bonito, né? Sim, é verdade. A gente fala em relação à crise, né? Então, algumas pessoas têm, algumas não. Na verdade, existe essa adaptação que tem sido natural. Por quê? Além da crise, a gente tem as tendências que são tendências intimistas, minimalistas, onde a lista de convidados saiu da mão da família dos noivos, né, que convidavam muitas pessoas, e elas vão para os noivos. O casamento hoje, a tendência é que ele seja realizado para os familiares, para os amigos íntimos, né, para a família ali. Então, assim, essa adaptação tem sido natural, tem casado, né, com o nosso cenário econômico. Então você não precisa convidar todo mundo da família inteira, às vezes o noivo nem conhece, os amigos dos pais da infância, não é isso, Hoje, né? o casamento tem girado em torno de 150 a 250 convidados, no máximo 300. São raros os orçamentos acima de 300 convidados. E aí você economiza em tudo, né? Tudo. Quando você reduz o número de convidados. Com certeza, porque tudo depende da quantidade de convidados. Né? Uma vez eu recebi uma noiva que falou, eu falei para ela, quantas pessoas você vai ter, quantos são os convidados? De 100 a 200. Eu falei, isso é 100% a mais. É o dobro de ou buffet. É 100 ou é 200. E aí que vem o serviço de confirmação de presença. Isso é muito importante, porque o valor que você paga no serviço de confirmação, ele vai ser irrisório perto daquilo que você vai economizar, né? Contratando um número menor, né? Contratando para um número menor de convidados
né, se você não tem certeza da quantidade que virá. Tá certo. Ou seja, tem como economizar, não dá para desistir do sonho por causa da crise econômica, Com né? certeza. Tem muita coisa, inclusive procurar fornecedores alternativos. Logicamente, você vai procurar fornecedores que têm uma referência, mas você pode procurar esses fornecedores que não são tão conhecidos, que não são né? conhecidos e que também têm tanta qualidade quanto os que você já conhece, né? Inclusive, nós estaremos em outubro, dia 27, 28 e 29, como parceiros da Expo Almanac, né? Onde vai ter muitos estandes de fornecedores do Espírito Santo e o estande dos blogs também, do Espírito Santo, alguns blogs que são parceiros e colunistas do Grupo Almanac. E assim as noivas podem procurar, né? Isso aí. Para economizar. Gente, muito obrigada. Nosso tempo acabou, infelizmente. Muito obrigada pela participação de vocês. Acho que ajudou muitas noivinhas por aí, né? Tomara que sim. Tomara que sim. Tá certo. Sejam bem-vindas sempre. Obrigada. Tá certo?